hoje a gente vai gravar com a presença da nossa ilustríssima Jinx. Gente, eu simplesmente não consegui tirar ela daqui, portanto, se vocês não se importam, ela vai ficar com a gente durante o vídeo. Acho que ninguém se importa, né, tadinho? Olha só, meu amor, tão fofo. Você sabia que a temporada de furacões nos Estados Unidos começa dia 1º de junho e termina em 30 de novembro? Se você já experimentou um furacão, sabe o quão assustador ele pode ser. E isso porque os furacões são uma das forças mais poderosas e destrutivas da natureza. E agora, em outubro de 2024, os Estados Unidos foram atingidos pelo furacão Milton. E, gente, vocês devem ter visto que foi um evento de proporções catastróficas que deixou um rastro bastante grande de destruição. Então hoje a gente vai explorar os 10 fatos mais surpreendentes sobre furacões e o que tornou o furacão Milton tão devastador. E por último, eu vou contar pra você uma curiosidade sobre o assunto que eu aposto que você ainda não sabia. Número 10. Como se formam os furacões? Os furacões, eles se formam em cima das águas quentes dos oceanos, que é onde o calor e a umidade criam uma baixa pressão muito intensa. E no caso do furacão Milton, as águas do Golfo do México estavam a temperaturas recordes de tão altas. E foi isso que tornou esse furacão um furacão de categoria 5. Só para você ter uma ideia, os furacões são classificados em 5 categorias, sendo a 1 a mais leve e a 5 a mais devastadora, que foi o caso desse furacão Milton aí, que atingiu os Estados Unidos na semana passada. Número 9. O olho do furacão. Você pode aprender muito sobre um furacão ficando de olho no seu olho. Se o olho for irregular e assimétrico, significa que a tempestade está enfraquecendo. Se ele for redondo e liso, indica que a tempestade ela é forte e estável. E um olho pequeno, conhecido como olho pontual, significa que vai ter uma tempestade muito intensa. E galera, era exatamente assim que era o olho do furacão Milton. Ele era pequeno e estável, que é um sinal que o furacão estava extremamente forte. Esse pequeno olho foi uma das características que contribuiu para a intensidade tão devastadora desse furacão. Número 8. Variações de tamanho. Os furacões vêm e vão em todos os formatos e tamanhos. Eles não são todos iguais. E alguns são tão desorganizados que precisa de um especialista meteorológico para identificar ele. Alguns furacões podem ter só alguns quilômetros de diâmetro, enquanto outros podem ser tão grandes quanto, pasmem, metade dos Estados Unidos. E sim, isso já aconteceu. Esse foi o caso do tufão Chip no Pacífico Ocidental em 1979. E a menor tempestade tropical já registrada foi a tempestade Marco em 2008, que se estendeu só por 20 quilômetros a partir do olho da tempestade. Só para você ter uma ideia, isso é menor do que o comprimento de uma pista de pouso de avião. Pô, aí foi pequenininho, né? Mas no caso do Milton, ele alcançou uma extensão bastante grande, onde os ventos do furacão se espalharam por mais de 45 quilômetros. Bastante, né? Essa ampla área de impacto, ela significou que comunidades inteiras da Flórida sofressem com ventos intensos e persistentes. Pô, com certeza você acompanhou aí algumas das imagens e, galera, elas são muito assustadoras. É realmente uma destruição muito grande. Eu quero muito saber se você já presenciou algum tipo de furacão ou conhece alguém que já passou por alguma coisa assim. Eu tive uma situação quando eu era criança, onde apareceu um tornado pequeno onde eu tava com os meus pais. Era em outro país, mas eu lembro como se fosse ontem. Eu lembro que eu fiquei simplesmente congelada, parada, olhando para aquele redemoinho na minha frente, sem fazer ideia do que fazer, e o pior é que era um caos muito grande ao meu redor, com as pessoas correndo e gritando e derrubando sacola. Gente, foi um cenário extremamente assustador e foi do nada. Eu lembro que aconteceu tudo muito rápido. Se você tiver alguma história assim, compartilha aqui nos comentários com a gente, porque eu com certeza vou querer saber. Número 7. A destruição da parede do olho. A parede do olho de um furacão é a parte mais
perigosa dele. Os furacões têm faixas espirais de vento e chuva que irradiam do centro, que confere a eles aquela forma característica de um furacão que você já conhece. E embora essas faixas elas possam causar danos e inundações, a pior parte é a parte do olho, que é uma zona com tempestades intensas no centro da tempestade. Gente, é uma loucura. Os ventos mais fortes e os danos mais graves para nós, enquanto seres humanos, eles acontecem quando essa parte específica ela atinge a costa de um país. E foi exatamente isso que aconteceu com o furacão Milton. A parede do olho desse furacão atingiu a costa da Flórida e isso trouxe com ele ventos de até 290 km/h. E isso fez com que ele devastasse cidades inteiras, derrubou estruturas. Bom, você consegue imaginar o estrago, né? Inclusive a gente conseguiu ver esse estrago. E só para você conseguir ter uma ideia da velocidade que é 290 km/h, por acaso você já viu algum avião decolando no aeroporto? Pô, ele voa bem rápido, né? Um avião comercial, ele costuma poder decolar numa velocidade entre 200 a 280 km/h. E galera, esse furacão ele chegou a 290. Imagina o prejuízo, tantas famílias que perderam tudo, tantas vidas perdidas. É realmente muito triste. E o pior é que a velocidade dos ventos que o Milton atingiu a costa classifica ele como um dos furacões mais poderosos já registrados no mundo. Dá pra imaginar? Número 6. O impacto do Storm Surge. O Storm Surge, também chamado de maré de tempestade, é quando o nível do mar aumenta muito por causa dos ventos fortes que empurram a água para o interior. Mesmo que os ventos sejam a parte mais visível dos furacões, mais da metade das perdas de vidas causadas por esses furacões resultam da subida do mar, ou seja, da água do oceano que é empurrada para a costa. Mas não são só as áreas costeiras que podem ser inundadas. Você deve lembrar dos outros furacões que também atingiram os Estados Unidos, como por exemplo o furacão Katrina e o furacão Sandy. Esses desastres tiveram um grande impacto e comoveram literalmente o mundo todo. Foram muitas vidas perdidas e muito prejuízo causado em todos os sentidos da palavra. O Katrina aconteceu em 2005 e lembra que eu falei sobre a categoria dos furacões, que vai de 1 até 5? O Katrina chegou na categoria 3 e já fez aquele estrago todo. Imagina o Milton, que é a categoria 5, que é a máxima. E o furacão Sandy, que foi um pouco mais recente, em 2012, e ele também foi classificado como categoria 3, que atingiu a Jamaica, Cuba, as Bahamas, o Haiti, a República Dominicana, além de alguns estados dos Estados Unidos também. Durante esses furacões, o Katrina e Sandy, a água atingiu lugares muito longe da costa que elas estavam. E isso dá pra você ter uma noção aí do tamanho do Storm Surge desses eventos. E o furacão Milton gerou uma das maiores marés de tempestade já vista no Golfo da Flórida, com inundações que atingiram mais de 3 metros em algumas áreas. Dá pra imaginar o que é esse nível de água? Até me lembrou as enchentes que a gente teve no Rio Grande do Sul esse ano. Galera, é assustador demais. E se você gosta de histórias de furacões, tem um ótimo livro que explora vários aspectos desse tipo de catástrofe, inclusive do próprio Katrina. E eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser saber mais sobre esse assunto. Número 5. Furacões podem mudar de rumo. Geralmente, os furacões eles seguem ali alguns padrões previsíveis pelos meteorologistas, só que alguns deles podem mudar de rumo rapidamente. E o Milton, ele estava previsto para passar inicialmente no norte da península da Flórida, só que ele simplesmente alterou seu curso em direção ao sudoeste, pegando muita gente de surpresa e aumentando os impactos naquelas regiões costeiras. Número 4. Como são dados os nomes dos furacões. Essa parte eu achei uma parte muito interessante. Os furacões eles recebem nomes que é para facilitar a identificação deles. E isso acontece quando seus ventos passam dos 62 km/h. Quem escolhe esses nomes atualmente é a Organização Meteorológica Mundial, que é com sede em Genebra, na Suíça. Muita gente acha que os furacões eles só recebem nomes femininos, o que eu não consigo entender o porquê. Mas a verdade é que essa lista ela é composta por 126 nomes, onde
metade é feminino e metade é masculino, e eles vão reciclando aí esses nomes de 6 em 6 anos. E quando um furacão ele causa uma destruição extrema, o seu nome ele é aposentado por respeito às vítimas e os seus nomes são retirados da lista. Ou seja, com os danos deixados agora pelo furacão Milton, provavelmente o nome dele seja retirado dessa lista de tempestades futuras. Assim como também foram retirados os nomes Katrina e Sandy, que a gente já falou aqui anteriormente nesse vídeo. Número 3. A importância dos caçadores de furacões. Os caçadores de furacões são aviões especializados da NOAA e da Força Aérea. Eles voam diretamente para o olho da tempestade, como aconteceu no caso do Milton, e eles fazem isso para coletar aí alguns dados cruciais. Esses dados, eles ajudam a prever, com precisão os impactos que aquele furacão pode causar. No caso do furacão Milton, avaliou os impactos na Flórida, permitindo aí algumas evacuações antecipadas e consequentemente salvando vidas. Número 2. Preparação é fundamental. A preparação é uma das melhores defesas contra furacões. Com o Milton, as autoridades emitiram avisos e ordens de evacuação com antecedência. E essas ações, juntamente com os abrigos de emergência, ajudaram a mitigar, ou seja, diminuir o número de vítimas fatais. Número 1. A recuperação é longa. A recuperação depois de um furacão como o Milton leva bastante tempo. Com os danos estimados em bilhões de dólares, vai ser necessário um esforço coletivo bastante grande para reconstruir as comunidades atingidas, especialmente no oeste da Flórida, onde a destruição foi catastrófica. E agora eu vou contar para vocês uma curiosidade bônus sobre os furacões. Mas antes, se você gostou do conteúdo do canal e quiser receber mais vídeos assim interessantes sobre curiosidades que você pode assistir com a sua família tranquilamente, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um like, que o YouTube vai recomendar esse tipo de conteúdo aí muito interessante e que agrega valor para você e para sua família. Mas agora, você sabia que alguns furacões podem criar bolhas de fogo no mar? Exatamente. Quando um furacão ele passa por áreas de exploração de petróleo no oceano, os seus ventos fortes e as ondas intensas que ele causa podem danificar as plataformas de perfuração e causar vazamentos de gás natural. Se tiver uma faísca, como por exemplo um raio da própria tempestade, o que é bastante normal de ter, o gás pode pegar fogo e criar chamas flutuantes na superfície da água. É extremamente raro e perigoso, mas já foi registrado em tempestades especialmente violentas, criando uma cena surreal. Uma tempestade com fogo e água ao mesmo tempo. Será que você consegue imaginar uma coisa dessas? Pra mim, seria uma coisa de filme. Eu acho, inclusive, que se passasse em algum filme, eu ia dizer, meu Deus, que exagero, que filme dramático. Mas a verdade, galera, é que isso já aconteceu na vida real. Realmente, assim, a natureza, a força da natureza é uma coisa que me fascina. É muito triste que a gente, como seres humanos, nós sofremos muito com esse tipo de coisa, mas a natureza é uma coisa incrível e, com certeza, ela tem que ser respeitada. Então, galera, vamos cuidar do nosso planeta. Por enquanto, ele é o único que a gente tem. Eu espero que você e a sua família estejam seguros. Um beijo pra quem quiser e até o próximo vídeo. Dá um beijinho, Jinx, pra todo mundo. Dá tchau pra galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau. Oh, meu Deus.